sido feitos sacrifícios naquele local? Quanto tempo fazia que Deus ele não tinha se manifestado naquele local? No versículo 21, nós vemos Elias falando algo bem interessante. Olha o que diz lá no versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo não pôde responder. Sabe por que o povo não pôde responder? Porque eles estavam com o coração dividido. E um coração dividido não pode agradar a Deus. Um coração dividido não pode ser o coração ao qual Deus quer. Aquele coração ao qual Deus olha lá do alto e se alegra. Eu quero dizer para você, irmãos, por que será que um homem ou uma pessoa, ela paga um preço tão elevado para estar na maldição? Sendo que a salvação é de graça. A salvação é de graça. O poder de Deus está disponível para nós. Você tem o Espírito Santo que está disponível para você. Mas por que será que mesmo assim as pessoas preferem rumar para as coisas que distanciam de Deus? Pensa um pouco, irmãos, eu quero que você reflita nesta manhã. Por que será que as coisas de Deus são tão difíceis, apesar de elas serem simples? Por que será que as coisas de Deus, elas não viram febre entre as pessoas, mas só as coisas do mundo? A palavra de Deus diz que as coisas lá de fora, elas contaminam. E quando você menos espera, você se vê junto com eles. Quando você menos se espera, parece que você não consegue ser iluminado pelo Espírito Santo. Você fica cego, você não consegue ouvir, e você vai junto com a multidão. Sendo que a palavra diz para que você entre pelo caminho estreito. Eu quero dizer para você, irmãos, que o caminho estreito, ele não é muito agradável, ele não é muito bonito. Mas no final desta pequena trilha, você vai encontrar o lugar celestial. É como aquelas grandes trilhas que as pessoas entram para ver um cenário da natureza. Às vezes as pessoas sofrem para escalar uma montanha, porque do outro lado há um vale muito bonito. Esse é o caminho estreito. Servir a Deus, apesar de ser algo maravilhoso, significa que você vai precisar carregar uma cruz também, irmãos. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, houve um silêncio nos céus, porque ninguém poderia abrir um livro selado. Mas então João, na sua visão, ele vê então um cordeiro que também era um leão. Então naquele momento ele vê que aquele homem que aparece ali, Jesus, ele era digno de abrir o livro selado, porque ele morreu e ressuscitou. Só ele se tornou vencedor. Só ele, irmãos. E através do que Jesus fez, nós somos mais do que vencedores. Através do que ele fez, hoje nós estamos aqui. Quando nós vemos aqui na palavra, lá em Amós, no capítulo 9 e 11, tem uma profecia que fala sobre um dia o reino de Deus, ele será restaurado. O reino de Israel será restaurado e o reino de Deus será implantado. E depois desse dia, esse grande dia, para todos sempre, ele vai permanecer. Quando nós olhamos para esse versículo em Amós, capítulo 9, versículo 11, nós vemos o desejo de Deus.
Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos, o que mudou até hoje? Uma coisa, irmãos, é o modo como a pessoa é salva. Estão entendendo? Antes é por cumprir a lei. Agora é pela graça. Agora é pela aceitação e pela fé. E pelo compromisso de estar com Cristo. Essa é a diferença, irmãos. Porque Deus, Ele sabia que nós não poderíamos nos salvar. Porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Mas então, quando Ele olha para o nosso coração e encontra uma decisão, um compromisso de estar com Ele, então, o que acontece, irmãos? O sangue dele te purifica de todo o pecado. Estão entendendo como que funciona? O segredo é estar com Ele. Só que esse estar com Deus, quando nós olhamos em João 4, 23 e 24, nós vemos que Deus, Ele é Espírito. Para estar com Deus, há necessidade que o teu Espírito esteja com Ele. Nós estamos muito enganados, irmãos. E às vezes as pessoas estão se enganando a si mesmas, pensando que só por estar dentro da igreja é suficiente. Eu digo para você que não é suficiente, porque se o seu espírito não se comunicar com o Espírito que é Deus, você não vai conseguir chegar nesse lugar que é um lugar espiritual. Estão entendendo, irmãos? Você pode estar na casa de Deus, nesse lugar físico, mas não chegar no lugar espiritual, que é o lugar onde Deus está. Essa é a chave, irmãos. E como eu chego nesse lugar? Nós vemos que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que têm consciência. Aqueles que, em pensamento, sabem exatamente o que precisa ser feito. E nós estamos, nesses últimos tempos, vivendo essa deficiência. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo, porque não têm olhado na palavra. Qual a maior dificuldade do crente hoje, irmão? É aprender da palavra de Deus. Pense um pouquinho, o quanto você tem estudado da Bíblia. E isso vai fazer a diferença na sua vida, irmão. Conhecer a Deus vai fazer a diferença na sua vida. Conhecer a palavra de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Tudo isso que nós vivemos neste mundo vai se acabar. A sua função, o seu cargo, ele vai acabar. Aquilo que você faz na igreja vai acabar. Mas o que vai prevalecer é a sua comunhão. A sua comunhão é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus necessita do nosso serviço, Ele necessita. Mas o nosso trabalho, ele não está acima de Deus. Aquilo que você faz para Ele não é totalmente suficiente, se não for pela busca da sua presença. Estão entendendo, irmãos? Porque nós temos a tendência a olhar somente nas coisas que estão ao nosso redor. E às vezes você diz, eu estou servindo a Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas será que você está realmente servindo a Deus? Será que quando Deus olha para os pés deles, Ele te encontra ali prostrado? Ou quando Ele olha para os pés dele, Ele não te encontra ali? Irmãos, isso é muito sério. Eu preciso alertar a cada um de vocês nesta manhã. Deus necessita do nosso trabalho. Mas quando nós olhamos para Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz, primeiro recebereis poder, o Espírito Santo. Aí depois, Jesus disse, depois ide. Tem muitos que estão querendo ir primeiro, sem receber o Espírito Santo. Aí você está fazendo somente o seu ministério, não o ministério de Cristo. Estão entendendo, irmãos? Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos as dificuldades. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos as necessidades. Mas, irmãos, se você não estiver cheio do Espírito Santo,
Você pode até ajudar alguém. Mas você precisa pensar, o que eu estou fazendo para que essa pessoa vá ao céu? Estão entendendo, irmãos? O que eu estou fazendo para que a tal pessoa vá ao céu? Que eu posso te ajudar. De repente eu posso fazer algo que vai ajudar no seu sofrimento ou melhorar a sua qualidade. Mas, e o espiritual, irmão? Por isso que Jesus ele diz que nós temos que fazer as duas coisas. Uma é mais fácil, a outra é bem mais difícil, que requer um preço a ser pago. E o preço é de estar na presença de Deus. O preço de estar aos pés do Senhor. Não de vez em quando, mas todos os dias. Todos os dias. Eu te pergunto, amanhã, você vai ter tempo para Deus? Durante a semana você vai ter tempo para Deus? Não somente de fazer aquela oração rápida. Senhor, me abençoe e pronto. Mas realmente buscar a Deus de todo o seu coração. Meditar na palavra. Porque quando você faz as duas coisas, Deus então fala ao seu coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos apenas olhando para as nossas adversidades. Mas Deus quer te preparar para vencer a adversidade. Estão entendendo, irmãos? Para Deus é fácil mudar a sua situação. Mas Ele não quer somente mudar a sua situação, mas Deus quer te mudar para que você saiba enfrentar a situação. Porque quando você entender isso, você vai ser o vencedor, que a palavra diz que você já é. Você já é. Só que você ainda não sabe. Você já é vencedor, mas de repente você não assumiu essa posição. Deus te dá as armas necessárias, está lá em Efésios capítulo 6, depois você veja na sua casa, mas de repente você se esqueceu das suas ferramentas, que é a fé, a palavra. Você é um soldado. Eu quero dizer para você que o nosso mundo físico, ele não importa muito, irmão. A palavra diz, temei a Deus, que pode tirar não só a sua vida, como te lançar no inferno. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o homem. O que o homem pode fazer contra você? Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? É isso que você tem que entender. E Elias ali então encontra o altar quebrado. E aquele altar precisava ser reconstruído novamente. Eu quero dizer para você que a unção ela não é derramada se o altar está quebrado. Deus não derrama fogo em altar quebrado. Então nós vemos que Deus está com tudo pronto, mas o altar está quebrado. O que precisa ser feito? Elias então, ele começou a pegar as pedras e colocar no local para montar novamente o altar. Irmão, se tem alguma coisa quebrada na sua vida, hoje é o momento de você reconstruir. Porque quando nós olhamos para Amós, capítulo 9, versículo 11, nós vemos 3 anseios de Deus. Deus, ele anseia em reparar os lugares quebrados. Mas é importante sabermos que Deus, ele não mudou. É importante sabermos que Deus, quando ele olha e vê alguém padecendo, ele sofre. Deus não quer te ver prostrado. Deus não quer te ver sofrendo. Mas, irmãos, eu quero que você pense em algo. Reflita um pouco nesta manhã. O que é sofrimento para você? De repente você pode puxar na sua mente um monte de coisa. O que é padecer neste mundo? De repente você pode pensar em um monte de coisas. Agora vamos entender a mente de Deus um pouco. Sofrimento para Deus é você estar distante dele e indo para a destruição. Estão entendendo? Consegue imaginar um pouco o que Deus pensa? É por isso, irmãos, que quando ele te encontra
Ele aproveita para falar ao seu coração. Porque muitas vezes em nossas casas, graças a Deus, não é o meu caso, nem o da minha casa, mas muitas vezes as pessoas não têm tempo para meditar na palavra. E como Deus vai falar com você, irmão? Às vezes a pessoa fica esperando, Deus, eu vou ouvir uma voz, eu vou ouvir luzes, eu vou ouvir um show pirotécnico, e Deus ele vai falar comigo. Só que Deus te diz que Ele já deixou tudo que você precisa saber lá na palavra dEle, que às vezes está na estante pegando poeira. Que às vezes está guardado num lugar que você se esqueceu. Hoje em dia é moderno, né? Tem o app da Bíblia, mas você abre tanta coisa que você se esquece desse app. Às vezes está lá num cantinho da tela do celular, e de vez em quando você se lembra dele. É tão fácil hoje em dia, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né, irmão? Porque você pode ler no ônibus, você pode ler no intervalo da escola, você pode ler na hora do almoço no seu serviço. É a revelação de Deus para você. Enquanto isso, você quer que Deus fale ao seu coração. Às vezes Deus ele até ri de nós, né? E fala, puxa, mas eu gostaria que o meu filho fosse mais sábio. Está tão fácil para ele. E por que ele não age dessa forma? Pense um pouco nisso, irmãos. Por que as coisas de Deus, para nós, é tão complicado? Eu te explico e te respondo. Porque nós temos dois inimigos. Um é aquele que está ao nosso derredor. O que é estar ao derredor? É aquele que está assim, à volta. Ele fica em volta, te olhando e te observando, esperando o momento de agir. Mas a palavra diz que Deus está do seu lado. Então, quando Ele te olha, Ele vê Deus. Então, Ele não pode chegar. Estão entendendo como que Satanás faz? Ele não pode chegar, ele tenta, mas Deus diz, recue. E ele fica ao seu derredor. E Deus está do seu lado. Aí então vem a estratégia de Satanás. Ele lança então um dardo inflamado. Porque como ele não pode chegar perto de você, ele então tenta atingir o quê? A sua mente. É o que diz lá em Romanos. Ele lança então o dardo inflamado. E ele cai aqui. Aí, o seu pensamento vai se comunicar com o seu coração. Mas a palavra diz que também o nosso coração é enganoso. Começa então um processo, irmãos, dentro de nós. Deus está então percebendo que isso está acontecendo. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele está mostrando. E ele começa a lutar contra isso. Só que, irmãos, muitas vezes ele não encontra força. Porque se você não é uma pessoa acostumada a ouvir a voz do Espírito e obedecer, essa estratégia de Satanás é a que ele usa para destruir a sua vida. É por isso que a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É nesse momento, no momento em que a flecha atingiu o pensamento, as coisas já estão no coração, é o momento de resistir. E nesse momento, irmãos, não dá para esperar no domingo que vem para você resolver essa história. Não dá para esperar o próximo culto. Nesse momento não dá para você ir até aquele irmão, ora por mim. Porque nós temos visto que as pessoas querem a oração. A Bíblia diz que nós devemos interceder. Mas e a sua oração, irmão? E a sua oração? Eu intercedo por você, mas o que você está fazendo por você mesmo? É muito comum, a pessoa fala, você está indo lá na igreja, ora lá por mim. Aí você também não vai orar? Vamos juntos orar? Vamos juntos guerrear? Ah não, agora não dá. Um dia, quem sabe? Uma outra hora, uma outra oportunidade. E de oportunidade em oportunidade, a pessoa vai se afundando.
Estão entendendo como que Satanás ele trabalha nos nossos corações? Porque então, irmãos, porque se ele está ao nosso derredor, ele não pode chegar. Mas no momento em que você deixa se atingir por estas coisas, é como você diz para Deus: Deus, fica aqui de lado. Aí Satanás pode chegar perto, porque você deu a brecha. Você abriu a porta. Você é uma fortaleza intransponível. Mas quando você não é fortalecido, essa fechadura ela fica fraca. E você mesmo, o grande inimigo é você mesmo. Porque lá em Gálatas fala que nós temos que lutar contra as obras da carne. Lá fala que a minha vontade, muitas vezes não é a vontade de Deus. A minha vontade, ela tem que diminuir. E a vontade de Deus tem que crescer a cada dia. Estão entendendo, irmãos? Essa é a grande realidade. E Deus te pergunta: o que você vai fazer a partir de amanhã? Porque hoje, o culto de Santa Ceia, ele é maravilhoso, irmãos. Você sai cheio. Mas o nosso corpo, a palavra fala que nós somos um vaso. Vaso de barro, que o oleiro montou do jeito que ele quer. Às vezes ele quebra para refazer de novo. E quando ele quebra, irmão, às vezes não é agradável ser quebrado. Mas você tem que entender que um dia ele vai te restaurar novamente. Mas depois de pronto este vaso e preparado, é o momento de encher. Um vaso vazio serve para alguma coisa, irmão? Vaso aberto lá pegando pó, o que você faz com isso? Já tem tanto trabalho para limpar a casa, tem mais coisa pegando pó, você vai jogar fora. Mais trabalho, vai ter que limpar tudo isso, limpar dentro. Olha essa porcaria cheia de pó. O vaso, a palavra fala que é para ser cheio do óleo. Só que, irmãos, esse vaso ele tem uma particularidade. Ele tem um pequeno furo. Hoje você está sendo cheio de Deus. Só que de hoje até amanhã, essa porção ela já abaixou. Estão entendendo? Eu digo para você que a porção que Deus te dá a cada dia, ela é suficiente só para hoje. Estão entendendo? É só para hoje. Porque Deus não fez você um camelo que se alimenta e pode armazenar por muito tempo. Eu vou então me encher hoje porque eu vou tirar férias de Deus. Mas se Deus tirasse férias de nós, a palavra diz que Ele está 24 horas disponível. Pode ser que Ele não esteja trabalhando, porque é você que solicita o serviço. Está 24 horas. Amém? Então, a nossa porção ela só dá para hoje. Amanhã você tem que encher novamente, irmãos. Só que amanhã não tem culto. E onde você vai? Você vai procurar um local? Não. Você vai procurar a presença de Deus e encher novamente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você não se encher amanhã, o que vai acontecer? A partir da terça, você começa a ficar enfraquecido. Aí Satanás começa a crescer. Aí ele vem. É por isso que, às vezes, o nosso dia, às vezes, ele é tão difícil. No momento que ficar difícil, irmão, busca a presença de Deus. Tudo fica fácil. Satanás, vai rapidinho. Rapidinho embora. Então, irmãos, você precisa cada dia se encher. A cada dia encher esse vaso. A cada dia encher esse vaso. E você então vai se prostrar diante de Deus. E vai orar. Mas você vai dizer, mas eu não sei orar. Você sabe reclamar? E sabe, né? A palavra diz que nós somos filhos. Será que você consegue reclamar para o pai? Ô pai, olha isso aqui. Pai, olha aquele lá. Olha aquele outro. O filho às vezes não é assim.
Então, irmãos, se você sabe reclamar, se você sabe muitas vezes lamentar, você sabe orar. Amém? Você sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É a mesma forma, irmãos. A diferença é que você vai se dirigir para aquele que pode te ajudar. Essa é a diferença. Aquele que pode te confortar. Aquele que pode te abraçar. Aquele que pode te orientar. Porque quando você fica reclamando, você só está desagradando a Deus. Mas quando você chega nos pés dele e lança toda a sua ansiedade, ele recebe. Aí é diferente, irmãos. Aí não é lamento. Porque imagine Satanás dizendo para Deus: olha lá o seu filho. De repente ele fica até zombando de Deus. Mas você não morreu por ele? E por que ele está dessa forma? Irmãos, muitas vezes a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. Se Satanás foi até Jó e chegou lá diante de Deus e falou: olha lá o teu servo, ele te serve porque ele tem tudo, mas se tirasse as coisas dele, quero ver se ele ia servir. E Deus conhecia o coração de Jó e falou: vai, faz o que você quiser, você vai ver que ele vai permanecer firme. Irmãos, pensa nisso que eu estou dizendo nesta manhã. Pensa nisso. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a maneira como você olha para Deus. A oração, a busca, vai restaurar o seu altar. Porque Deus quer reparar, Deus quer restaurar e Deus quer edificar. Porque naquele momento em que o altar for edificado novamente, o fogo desce. O fogo desce novamente. Aleluia. O fogo desce novamente. Só está faltando isso, irmão. Deus está apenas esperando. Só que Ele também diz: não espere, não demore muito tempo para restaurar o seu altar. Porque pode ser que eu leve as outras pessoas antes. Reflita um pouco. Eu quero que você assista um pequeno vídeo e depois nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor. Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz. Quando Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado, Ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus Pai concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória,
mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo, medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu Simão. E hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim e certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido a voltar no tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja-o e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero carregar a sua cruz, quero aliviar a sua dor, quero carregar a sua cruz, quero aliviar a sua dor, quero carregar a sua cruz, quero aliviar a sua dor, aliviar a sua dor, aliviar a sua dor, Senhor, aliviar a sua dor, aliviar a sua dor, aliviar a sua